Senhor, meu irmão, tudo na paz? Sou o Região, tô de volta com mais um vídeo para vocês seguindo a nossa série top, Maratona dos Avivados. Hoje, o avivado da vez é José, cara. Uma história conhecidíssima, acredito que muitos de vocês já saibam da história dele, mas que mesmo assim traz seus detalhes e curiosidades que vale muito a pena a gente relevar aqui, comentar e especular sobre. Então, bora lá. Mas antes eu tenho que lembrar vocês de uma coisa. Se inscreve no nosso canal para você não perder esses vídeos incríveis que estão saindo toda terça, quinta e sábado, cara. Nossa série dos avivados aí. Toda terça, quinta e sábado, na parte da noite, a gente tá postando os vídeos tops, então se inscreve para tu não perder. Outra coisa, estamos começando uma outra série maneiríssima, exclusiva para o TikTok, isso mesmo, vídeo curtinho de no máximo 1 minuto, falando sobre os povos bíblicos, é a série Que Povo é Esse? Tá? O link do nosso TikTok vai estar aí na descrição, acessa lá para tu ver nossos vídeos por lá também. Então simbora lá, quem foi José? O José do Egito. A origem de José é bastante conhecida, todo mundo acredita que saiba aí como é que foi, mas leiamos lá. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e fez fécunda. Ela engravidou e deu à luz a um filho, e então disse, Deus tirou de mim o meu vexame, e deu ao filho o nome de José, dizendo, que o Senhor me dê ainda outro filho. Gênesis 30, 20 ao 24. Cara, entende aqui. Era muito comum na época que a galera fosse estéril, tá? Que as mulheres fossem estéril naquela época, o índice de esterilidade era muito grande, principalmente na galera da Bíblia, né? Porque Rebeca era estéril, Sara não era estéril, mas se tornou estéril por causa da idade. Mas acredito até que seja, não é provado que ela era estéril, tá? Não chegou a falar que ela não tinha filho por causa da idade. Mas ela não teve filho até aquela idade, então provavelmente também fosse. E no caso de Raquel também. Mas Deus se lembra dela e dá o filho para ela, que é José o primeiro, e depois vem Benjamim o segundo. Como Raquel, a gente lembra da história de Jacó? Raquel era o grande amor de Jacó, e não Lia, ou Leia, né? E não Leia. Ou seja, quando Raquel teve seu primeiro filho, esse foi o filho mais amado de Jacó. Jacó já estava bem idoso, tá? Era o filho da velhice dele, a Bíblia vai dizer que José é o filho da velhice dele, e é o filho de Raquel, ou seja, a mulher amada dele, ele finalmente teve um filho com ela. E naquela época ter filho era o auge da vida, entendeu? Ou seja, José tinha razões para ser mimado. José não era mimado porque era o caçulinha da família, porque ele era o filho da mulher amada de Jacó. Então tem muito sentido toda a mimação que Jacó faz com José, tá? Negócio da túnica, tudo mais, as paradas todas, beleza? Simbora continuar. Os sonhos. Conhecemos bem da história de José que ele era sonhador. Sonhador, tinha os sonhos doidos demais, né? E um dos sonhos foi esse aqui, ó. E ele... Na verdade não tem I, né? Ele lhes disse, peço que ouçam um sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Gênesis 37, 6, 7. Cara, isso aqui, José tá falando pros irmãos dele, tá? Dando motivo pros malucos vender ele depois. Porque tu imagina, vamos ser sinceros. Tu tem 10 irmãos no caso, 10 homens, né? Mais velho que você, que é o mais novo. Aí vamos dizer que você agora, vamos fazer o papel contrário que vai ficar melhor essa comparação. Você é um dos mais velhos da família, chega um moleque mais novo, 14, 15 anos, sei lá, a idade que José tinha nessa época, 16 anos, acho que tinha 17 anos quando foi vendido, mas a idade dos sonhos não é precisa. Um moleque de 16, 17 anos por ali, chega pra você e fala assim, ó, sonhei que vocês vão se curvar pra mim. É praticamente isso que José fala. Peão, sincero, hoje em dia, se um moleque desse fala isso pra mim, eu dou um pescoção, no mínimo um pescoção quando eu dou. Tu imagina vender? Foi isso que os irmãos de José pensaram. Pra eles foi uma afronta, porque na época o mais novo tinha menos direito. Porque o primogênito que mandava na casa. Então Rúben era o maioral ali, tá ligado? Seguido de Simeão, Judá e a galera. Entendeu? Então José era que menos tinha voz. Aí o cara vira pra eles e fala que eles vão servir. Isso subiu a cabeça dos caras do jeito absurdo. Sem contar, como eu falei, toda a mimação de Jacó que levou à venda. A venda de José, a tão famosa venda, que foi o seguinte. Então Judá disse aos seus irmãos, o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão e do nosso sangue. Seus irmãos concordaram, Gênesis 37. Cara, olha isso aqui. Esse momento aí, José já tinha sido jogado naquele poço, naquela cisterna. Como é que acontece?
José vai pro campo, os caras estão lá no campo, os irmãos estão lá no campo. Aí os irmãos falam entre si já, lá vem um sonhador. Olha como é que o moleque era chamado, sonhador. Que o moleque tava sonhando que os caras iam servir ele. Sonho doido, né? Pros irmãos, os caras não sabiam do futuro, ninguém previa futuro na época. Eu acho que até hoje ainda não prevê, mas ninguém sabia, não tinha como. O sonho de José foi uma previsão do futuro dele, mas ninguém tinha como confirmar isso que isso ia acontecer. Foi um negócio simbólico, ou seja, para eles foi uma afronta. Então viu o moleque chegando, tá vendo o sonhador, o maioral, o soberbão da família, o orgulhoso. José tinha essa fama entre os irmãos. Não que ele fosse, tá? Não que ele fosse. Provavelmente fosse até um bom filho, porque Jacó gostava bastante dele. Mas os irmãos não gostavam dele por causa disso. Eles pegam José, jogam na cisterna, né? Vão pegar a túnica dele que o pai fez, aquela túnica colorida, famosíssima, tal, sujar de sangue, falar que o José foi comido por um bicho, e vão vender José pros ismaelitas, que na Bíblia também é chamado de midianitas, mas entenda a diferença. Eles são ismaelitas vindo da terra de Midian, indo para o Egito. Lá no Gênesis 37, várias vezes você vai ver essa troca de palavras, dependendo da tradução também. Vai estar citado como midianita. Mas a tribo real é ismaelita. Eles eram da tribo de Ismael. Lembra Ismael lá, o outro filho de Abraão? Eles eram da tribo de Ismael. Viam da terra de Midian, que por acaso também é outro filho de Abraão. A gente pode falar isso depois dos outros vídeos. Lá na série Que Povo é Esse? Que vai sair no TikTok. Já clica no link da descrição. Mas simbora aqui. Foi vendido, foi levado para o Egito. Chegando no Egito, ele vai para a casa de Potifar. Por quê? Rolava o seguinte. A galera de Ismaelita era uma caravana de mercadores. Eles estavam vendendo as paradas. Era comum vender escravo. Então os caras pegaram, temos um escravo aqui para vender, que era José, vendeu para os caras. Os caras pegaram e foram levar para quem queria comprar. Quem estava comprando mão de obra escrava na época? O Egito. O Egito teve sempre essa relação com escravidão, né? Antes do povo hebreu ir para lá, o Egito já fazia isso. Comprou José, e José chegou lá, foi para casa de quem? Um dos mais ricos, Potifar. O cara que era o eunuco do faraó, de confiança dele. O cara brabo lá, o cara tinha dinheiro, o cara de posse. José começa a trabalhar na casa de Potifar e acontece o seguinte. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Isso mesmo. Potifar, brabíssimo, devia ter maior casão, deixou na mão de José tudo que ele tinha. José era administrador do cara, era tipo o secretário, cara de confiança. Olha, José entrou lá como escravo. O cara chega, José é top demais, o maluco é bravo, tudo que o cara faz dá certo, que Deus estava com ele, que o maluco não foi pra lá à toa. Potifar, olha, esse cara é bom, vou botar esse cara aqui no topo da minha cadeia, alimentar aqui dentro de casa e ele vai fazer de tudo. E José começa a fazer de tudo. Só que aí vem o problema. Que Potifar deu autoridade para ele mexer em tudo. A esposa de Potifar achou que ela estava incluída nesse pacote e queria seduzir José. A galera acha até que foi uma vez só, mas na Bíblia vai dizer que várias vezes ela tentou seduzir José e José resistiu. José é brabíssimo. Resistiu a todas as tentativas dela. E por fim, uma vez ela estava sozinha com ele, ela tentou agarrar ele, ele saiu, mas deixou a túnica, um manto, não sei o que estava, acho que era o manto que estava com ele. Ele saiu correndo, fugido, certo, corretinho, sabedoria. José é sábio demais. Nisso que ele ficou com o manto, a mulher já armou o esquema, gritou, falou que foi atacada por ele, estava com o manto e tal. Potifar já vem boladão, porque confiava no moleque, boladão, manda prender o cara, que a gente chega na prisão. José foi posto na prisão. Só que o cara é diferenciado. José é diferenciado. Tendo que entender que a gente está falando, peão, de avivado. A gente não está falando do cara qualquer. Se fosse outro, nem no Egito chegava, tinha morrido no meio do caminho, picado por algum bicho. Mas José é avivado. José chegou no Egito, virou administrador da casa do cara mais top do Egito, lá abaixo do faraó, talvez. Aí deu ruim pra ele, foi pra prisão. Chegou na prisão, o que acontece? Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. Olha isso, cara. A Bíblia sempre faz questão de relevar que o Senhor estava com ele.
e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Ou seja, José, mais uma vez, assumindo um posto top, num lugar que ele entrou como um otário, um escravo, tá ligado? Negócio ruim, ele conseguiu ir para um lugar top. Ele entrou na casa de Potifar como escravo, virou administrador. Ele foi preso, virou praticamente um guarda, tá ligado? Tá trabalhando, chefiando os presos. Olha como é que o maluco é diferenciado, cara, vamos ser sinceros. Aí, lá na prisão acontece uma parada muito interessante, muito diferente, padrão Bíblia, né? Vamos lá, que é o seguinte, brota dois caras, o padeiro e o copeiro, os caras foram presos juntos, os caras devem ser amigos. Padeiro e o copeiro foram presos, chegaram lá na prisão, tiveram sonho, igual o José tinha. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, os que servia depois de um certo tempo. O copeiro e o padeiro do rei que estavam na prisão sonharam. Cada um teve um sonho ambos da mesma noite, cada sonho tinha sua própria interpretação. Rolou uma parada assim. O padeiro sonhou que estava com umas 3 cestas de pão na cabeça e uns corvos vinham e comiam o pão. E o copeiro sonhou que estava, se eu não me engano, com 3 cachos de uva. Ele espremia as uvas e fazia vinho. Aí José chega e já manda a interpretação lá. Padeiro, tu vai morrer daqui 3 dias e o copeiro, tu vai ser perdoado daqui 3 dias e vai voltar a servir o rei. Porque, não sei se vocês sabem, copeiro era o cara que servia o rei, era o cara que era responsável por toda a comida do rei e, principalmente, era o cara que experimentava a comida antes do rei para saber se ela não estava envenenada. Brabo demais a posição de copeiro, tá? Tinha que ser o cara de confiança. Aí passou 3 dias, acontece cravado. Padeiro morre, copeiro é solto. Antes do copeiro ser solto, José já manda a letra. Fala, ó, se possível, lembra de mim quando eu quero de paraíso. Não é nessa não, isso é depois. Esse é outro cara que fala. Não, lembra de mim quando estiver lá no palácio com o rei. Porque o cara sabia que ele estava lá, é inocente. José provavelmente deve ter contado a história. A gente não sabe quanto tempo eles ficaram presos lá. Deve ter dado tempo de trocar ideia, alguma coisa. Enfim. Passado o tempo, acontece outra história. E passou o tempo mesmo, tá? Se não me engano, acho que passa uns 2 ou 3 anos que o José fica preso lá ainda, sem o cara lembrar dele. Aí Faraó sonha. Todo mundo sonha nessa história. O negócio é movido por sonho. Porque José era sonhador. Os irmãos deram esse título para ele lá. Aí José passou a ser interpretador de sonho. E não conseguiu interpretar o próprio sonho. Não sabia o significado do sonho dele ainda. Aí ele vai descobrir a interpretação do sonho agora, né? Com a resolução de Faraó. Sonho de Faraó. Todo mundo conhece esse sonho doido demais que o Faraó tem. Tu imagina tu sonhar com uma parada dessa. Olha só. Ao final de 2 anos. 2 anos que o maluco foi preso. Faraó teve um sonho, ele estava em pé junto ao rio Nilo quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas e começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio 7 vacas feias e magras que foram para junto às outras à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as vacas gordas. Nisso Faraó acordou. Acordou assustado. No mínimo. Tornou a adormecer, aquele outro sonho, 7 espigas de milho, 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam ao mesmo pé, depois brotaram outras 7 espigas de milho e tal, as espigas feias comeram, vocês sabem da história ali. Cara, olha que doideira. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, a vaca magra comeu a gorda. 7 espigas boas, 7 espigas ruins, a espiga ruim comeu a boa. Eu vou ser sincero, eu acho que até dava para ter uma noção do que representava o sonho. Só que a numerologia dele complica, porque são 7, tipo assim, o que significa esses 7 e tal? Eu acho que os caras até estavam especulando, mas nenhuma das interpretações que os grandes filósofos que o Faraó tinha foi suficiente para atender a demanda e, de repente, alcançar o que ele tinha idealizado, o que ele tinha imaginado também. O copeiro lembra de José, manda chamar José chega e interpreta o negócio lá, fala que é 7 anos de fome, 7 anos de fartura, 7 anos de fartura, 7 anos de fome. E fala, olha como é que José era brabo. José não só interpretou o sonho, isso aqui que é importante. Porque José podia só interpretar o sonho e ir embora. José interpretou, interpretei sonho, é isso aí, acabou, vai embora. 7 anos de fartura, 7 anos de fome, foi embora. Só que José não. José foi além. José é over delivery. Interpretou o sonho e ainda deu a dica, ó. Se eu fosse você, não tô dizendo que eu sou. Se por acaso eu fosse, eu pegaria a época da fartura e guardaria para a época da fome. Basicão. Básico guardou para comer depois. Ou seja, o cara tinha que poupar na fartura para usar na fome. Faraó fica admirado com mulher que ter realizado o sonho, ter
interpretar o sonho dele e dar a posição de governador. Não tinha, isso aqui é interessante demais, tá? Não existia a posição de governador na época de José. Foi um cargo criado para ele e nunca mais houve governador do Egito. Na Bíblia registrado, não sei se hoje tem governador do Egito, nem sei como é que funciona as paradas lá hoje. Sei que José inaugurou o cargo e talvez tenha encerrado, alô. Olha como é que o cara é diferenciado. José era tão brabo que o faraó chegou e simplesmente criou um cargo novo. O que José é governador? O que é isso? Ninguém sabia que era governador na época. Não tinha esse cargo, não tinha governador. O cara simplesmente começou a mandar em tudo. Abaixo do faraó era ele. Ele mandava em tudo, todo Egito. Tanto é que o faraó ficou só sentado. José fazia tudo, tá? Informação importante, curiosidade agora para vocês. Curiosidade. Quanto tempo José ficou preso? Estou falando do tempo de prisão até ele virar governador do Egito. Quanto tempo se passou? Eu trouxe os textos exatos, que eu gosto de trabalhar com a Bíblia, porque é a verdade. Vamos lá. Essa é a história da família de Jacó, de quando José tinha 17 anos, pastoreava seus rebanhos, ajudava seus irmãos e tudo mais. 17 anos era aproximadamente a idade que ele tinha quando foi vendido. Ou seja, 17 anos. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir o faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi para o retorno do Egito. Ou seja, de 17 para 30, passou 13 anos. 13 anos. O cara ficou preso, escravo, sofrendo 13 anos. Ah, passou um períodozinho bom ali na casa de Potifar, mas não era a casa dele, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros que não era a casa dele. Cara, eu acho que nem como governador ele devia estar feliz, mais feliz do que estaria se estivesse de repente em casa, com a família dele. Ou seja, até o momento de governador, ele ainda era meio que um escravo, porque ele não podia sair dali. O faraó deu aquela posição para ele, claro, com grau de importância, mas ele estava meio que escravo ainda. Ou seja, o cara passou a vida inteira servindo ao Egito. Claro que isso tudo fazia parte do plano de Deus para salvar Jacó e a família dele. Claro, mas José passa 13 anos sofrendo depois que a parte da bonança, que é a tranquilidade de ser governador. Aí nesse momento que se completa o sonho de José, que ocorre então o reencontro. Cara, que momento emocionante essa parte aqui. E é bem legal, eu quero ler um pedacinho com vocês aqui. José reconheceu seus irmãos e logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. Ele lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Rola uma parada aqui muito engraçada nesse momento. Eu acho que a galera só sabe a história até José virar governador. Depois ninguém lembra mais, ninguém sabe como é que funciona a história. Os irmãos de José vão lá, acho que essa parte também sabe, só que não sabe como é que funciona tudo isso. Os irmãos chegam para comprar comida. Por quê? Espalhou-se pelo mundo que no Egito tinha comida. E a fome não foi só no Egito, a fome foi mundial. A fome foi mundial, tá? Todo mundo tá passando fome. Só que souberam por aí que no Egito tinha um cara brabo que economizou na época da fartura, guardou, juntou, se preparou para o momento da fome. O cara preveu a fome. Como isso? Interpretando o sonho do faraó? Claro, você não interpretou o sonho, o problema é seu. Aí a galera ia no Egito comprar comida. O Egito enriqueceu muito mais. Só que lá na terra do pai do José, lá do Jacó, no caso, pai de José, nossa, lá na terra de Jacó, tava todo mundo passando fome. Então Jacó fala: ó, vai lá pro Egito comprar comida. Aí vai lá, ó, os 10 irmãos de José, aqueles 10 que venderam ele. Chega lá, José já bate o olho nos caras e já reconhece. Só que lembra, José tinha 17 anos quando saiu e já tava com 30. O maluco já tá barbudão, outra cara, cabelo, virou homem, pio. Era um moleque lá, 17 anos, sonhador, os irmãos batiam nele, dava cascudo. Agora o maluco já tava como? Governador do Egito, brabíssimo. Ou seja, irreconhecível. E normalmente os egípcios usavam certas maquiagens, certos adereços que realmente mudavam um pouco a fisionomia da pessoa, por isso que eles não reconheceram. E os caras vieram, né, com a roupa do corpo. Então, eram os irmãos dele, era óbvio. E todo mundo já provavelmente estava na fase adulta, então ninguém muda tanto. Enfim, rola uma história muito interessante que eu quero contar rapidinho pra vocês, que é o seguinte. O José acha que eles são espiões, ele acusa, ele sabe que é irmão, mas acusa de ser espiões. Manda prender todo mundo. E eles falam: não, eu tenho um pai que tá esperando a gente lá, tem um irmão mais novo e tal. Aí eles fazem o seguinte: ó, deixa um preso aí, fica um aqui preso comigo, e vocês vão lá buscar o seu irmão mais novo, que era Benjamim, que José
Eu nem sei se o José conheceu o Benjamim, acho que ele chegou a conhecer, eu não lembro agora onde está na história, mas desculpa, depois eu posso trazer para vocês. José queria ver Benjamim, devia estar com saudade de Benjamim, com certeza, né? Queria que trouxesse Benjamim. Que eles não levaram Benjamim. Jacó não deixou levar, porque era um moleque muito novo, e Jacó já sofria, ainda sofria com a saudade de José. Então não queria perder Benjamim também. Aí olha o que acontece. Deixa um preso lá, no caso fica Simeão, vão lá buscar Benjamim, dão um rolo lá com Jacó não quer tal, prometem que vão deixar ele com vida, voltam com Benjamim, chegam lá, tá, tudo bem, José, chama os caras pra jantar e fica tudo de boa. Na hora de ir embora, José manda os caras botar o copo dele dentro do saco de comida que eles estão levando. Aí depois manda os caras revistar, quando revista, acha o copo de comida, tá com eles lá, e tá logo no saco de comida de Benjamim, e fala que vai matar e tal, e dá um rolo, todo mundo chora, aquele desespero todo, que vai deixar Benjamim preso e blá blá blá. Aí acho que José, a Bíblia está escrito assim, José não aguenta de emoção, começa a chorar e se revela para os seus irmãos. Aí fica aquela festa toda, reconciliou, reencontro, tal. Perdoa os irmãos, claro, né? E os irmãos, tipo assim, né? Nem com medo estavam, né? Nem com medo estavam. Cara, essa parte de José chora, se emociona ao reencontrar seus irmãos. Cara, isso é 100% coisa de avivado. Porque pensa comigo, se fosse a gente, tu olhar, pô, os caras que me venderam estão aqui, eu sofri 13 anos nessa bodega aqui, pra agora esses caras virem me pedir comida, mata todo mundo, prende todo mundo. A gente não tem essa cabeça, a gente não tem esse amor que José teve, José perdoou. Talvez eu perdoasse também na posição de governador. Não sei, tô falando. Não sei como é que seria na época, não sei. Mas José, avivadíssimo, perdoou os irmãos. E é legal que o faraó, quando sabe que os irmãos estão lá, fala com José, manda vir a família toda, pode vir todo mundo pra cá e morar aqui. Aí José fala, vem todo mundo, vocês vão morar na terra de Boaz, encontra com o pai, encontra com todo mundo. Cara, festejê do caramba, todo mundo chorando, lágrima pra caramba, e mó legal, acabou a história. É isso, muito obrigado por assistir aqui, se inscreve no nosso canal para não perder essa série absurda. E outra, acessa lá nosso TikTok, cara, vai começar uma série top demais lá, a série Que Povo é Esse, sobre os povos bíblicos, se você conhecer, já clica no link da descrição. Muito obrigado e fica na paz!